E hoje a gente está com o nosso segundo entrevistado aqui na série Seu Filho Precisa de um Pai, que é Rodrigo, né? Tá junto com a gente, pai de uma menina linda chamada Sofia, e não só pai dela, pai também de um projeto Nobre Arte, onde ele toma conta e ensina artes marciais para centenas de crianças na nossa cidade. E hoje está nos dando a honra da sua presença aqui nesse banco. Então, vamos bater um papo hoje aí, viu, Rodrigo? Sobre ser pai, tá certo? Então fica com a gente aqui, que hoje a gente vai começar um pouco sobre Seu Filho Precisa de um Pai com o Rodrigo. Fique com a gente hoje. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigadão. Vamos nessa. Velho, assim, o que é que você consegue aproveitar de tudo que você aprende e treina, assim, das suas artes marciais na educação da sua filha? Muita coisa. Porque eu fiz um curso, né? E esse curso é direcionado a crianças. Eu aprendi algumas metodologias nas quais eu comecei a colocar na criação da minha filha. Uma delas é sobre respeitar fila, criar filas, né? Criar regras, eu trago isso para dentro de casa. Ó, se desobedecer, vai fazer 10 apoios também, e tal. Que massa. E isso já criou nela, né, esse hábito, que quando ela percebe que ela fez algo que não ia fazer, ela mesma faz o apoio. Isso. Mas no começo foi doloroso para mim, porque eu não fui criado dessa forma, né? Sim. E quando a gente tá diante do novo, o novo ele causa medo, causa espanto. Eu me lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu peguei ela numa sexta-feira e ela veio, né? Toda revoltada, toda rebelde. E falou, o que está acontecendo? Não quero estar aqui, tal. Porque ela sempre teve um bloqueio com a minha mãe. Tinha, né? Graças a Deus a gente conseguiu romper isso. Por conta do comportamento da minha mãe e ela, o gênio forte e tal, enfim. Eu me lembro que eu falei, ó, você vai ficar de castigo. E nesse castigo você vai falar durante 5 minutos. Eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Eles são autoridade sobre mim. Você vai ficar repetindo essa frase. E aí, eu com o coração quebrantado, não queria fazer aquilo, mas fui impulsionado pelo quê? Eu vi, né, o resultado nos alunos também. Sim. E eu falei, não, ela tem que encarar essa disciplina também. E aí coloquei ela no quarto. Eu me lembro que foi um dos 5 minutos mais demorados da minha vida. Eu coloquei ela dentro do quarto e fiquei fora assim, olhando pro relógio, para ver se dava logo os 5 minutos. E eu com o coração quebrantado, mas não poderia, né, amolecer diante daquela disciplina que ela tava sendo exposta. Aí quando ela saiu totalmente refrigerada, eu falei, meu Deus do céu, saiu outra criança. E aí ela, meu pai, me desculpe, é que eu tava assim, porque eu pedi uma boneca para minha avó. E aí foi aquilo que a gente conversou, né? Os comportamentos externos transparecendo coisas internas. E aí, hoje, graças a Deus, eu consigo identificar isso e sentar com ela com mais calma. E ela consegue também se expressar mais. E é isso. Hoje eu uso muita coisa que a arte marcial me deu para poder educá-la. Que massa. E aí a gente, né, já conversou várias vezes sobre isso. Esse lance do estímulo externo, né, Rodrigo? A gente prepara de um jeito e aí recebe um estímulo diferente e vem diferente, né? Quando chega a gente precisa tratar de novo, dar outros estímulos de novo para poder ir de novo. E aí eu, aproveitando esse lance de estímulo externo e interno, é assim, né, nesse lance de estar fora e estar dentro, qual a maior dificuldade que você encontra, como você é pai separado, né? Sim. Da sua ex-esposa? Qual é a maior dificuldade dessa coisa de ela estar em um lugar, estar em outro, estar com a mãe, estar com você? Qual é a maior dificuldade dessa história toda? A maior dificuldade é o comportamento, né? A maior dificuldade é a comunicação, porque ela tem uma forma de se comunicar. Você dizia a mãe? Não, a filha? com a filha. A maior dificuldade é o relacionamento e o comportamento e a comunicação, porque ela tem uma forma corporal e uma forma de se comunicar com a avó e com a mãe que é diferente da forma que a gente se comunica. Ela com a avó e com a mãe já tem um jeito mais mimado, já tem mais um jeito mais eu peço, me dê. E quando a gente está junto, ela
Demora tem que batalhar, similar, tem que batalhar mais para conseguir o que quer. Demora similar que ela está em outro mundo, totalmente diferente. É uma das dificuldades de obedecer, uma das dificuldades, né? De se comportar. Ela passa, vamos dizer assim, um processo de adaptação de 3, 4 horas para entender que ela tem que pedir para mexer, tem que pedir para fazer. Tem limites no celular, tem limites disso, que isso já está embutido em mim, né? E quando a gente se encontra, né, de 15 em 15, que é uma das dificuldades maiores que eu tenho, para estar junto direto, eu tento ter o maior tempo de qualidade com ela. E aí nesse processo tem essas dificuldades, o entendimento, ela saber que tem outro lugar, e isso consequentemente me afeta, né? Não é desse jeito, não, vamos desse jeito. E aí a gente investe um conhecimento temporário que quando vai para lá, desconfigura e volta. E aí, em 15 em 15 é uma labuta para que a gente reconfigure. Ó, não é desse jeito, ó, a gente já conversou sobre isso. Vamos ver. Eu me lembro que uma vez eu falei assim, no dia que eu tiver um filho, meu filho agir como eu já vi muitos filhos fazerem, de estar esperneando em supermercado, e estar esperneando em shopping, eu não sei o que eu faço. E aí a avó falou que ela fez isso com ela. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. E aí quando a gente está diante dessa situação, e aí eu conversei com ela, não age dessa forma, não é assim que você consegue, mas ela já entendeu que é um modo de comunicação que ela tem para ter aquilo que ela quer. E comigo já não cola isso. Entendi. E aí é uma das dificuldades maiores que eu tenho hoje, é justamente isso. O modo que ela se comunica, se comporta lá, e consequentemente tem um alcance, né, aqui, mas a gente consegue ir. Saquei. Então assim, tem dois ambientes que são distintos, não tem jeito, né? Não tem jeito. Por mais que essa fala tivesse alinhada, são dois ambientes. Exatamente. Mas pelo que eu percebi, essa fala não está tão alinhada assim, né? Não. De você quer alguma outra pergunta, que aí a gente já vai casando logo, né? Pronto. Que era assim, Olha qual é a sua... pra... Que era, não pode ser a gente aqui, pode ser de boa. Qual é a sua principal dificuldade com a sua ex-esposa, né? Com a mãe da sua filha? Qual é a sua principal dificuldade com ela? Exatamente, é a exatamente comunicação. a comunicação. A comunicação mágoas passadas, falta de perdão. Eu me lembro que eu conversei com ela ano passado, uma das conversas mais diretas que a gente teve, assim. Tem 4 anos que a gente está separado. E Sofia agora tem 9 anos, ou tem 7 anos. De lá pra cá, né, foi o processo de amadurecimento da criança também, né, que começou a descobrir o mundo, e pergunta isso, pergunta aquilo, aprendeu a ler e tal. O mundo aí digital abriu um leque de conteúdo, de informação. Enfim, aí eu conversei com a mãe, né, sobre a minha omissão em partes, por entender que ela estava sendo bem cuidada, por entender que não faltava nada. Eu me omiti no processo também de amadurecimento pessoal meu. E nesse processo eu entendi a minha necessidade de estar perto. E necessidade de estar perto, conversei, não quero estar mais perto, quero levar ela para a escola, tal. Mas em determinados momentos a conversa, né, se desencontrou, e aí causou represárias que afetou a criança. Como, não venha hoje não, porque a presença está incomodando. Só venha mais tarde quando minha mãe estiver. E isso tudo é um reflexo do relacionamento passado e feridas mal curadas. Tem situações na nossa alma que, se a gente não se permitir e liberar perdão, se permitir de fato a cura, a gente anda em círculo. E aí já conversei e tal. Eu conheço também a minha parcela de culpa nisso, porque também não era brincadeira, totalmente maturo na minha adolescência, né, na minha juventude. A gente se conheceu, eu tinha 17 anos e hoje eu tô com 27. 10 anos depois, né, a nossa mente muda, a gente aprende muitas coisas. Somos outros. Isso, enfim. Mas hoje, uma das maiores dificuldades que a gente tem é a comunicação, é o relacionamento em si, em prol da criança. E assim, você me disse que é muito do que ela não curou, de coisas que passaram, Sim. né? Uma coisa foi projetada para durar até o fim. Quando se quebrou, é claro que fica alguma sequela aqui ou ali. Exatamente. Só que assim, além disso,
você vê nessa construção junto da sua filha, entre você e a sua ex-esposa, coisas diferentes? Tipo assim, ela quer uma coisa para sua filha e você quer outra? Existe isso? Um esticar para um lado, um esticar para o outro? Ah, existe. E como é que vocês alinham isso ou não alinham? Não alinham. Então, existe um bloqueio, né, de comunicação e um bloqueio de relacionamento. Sim. E nesse bloqueio, a criança está no meio. Eu me lembro que uma das coisas que a gente sempre teve atrito, né, sobre educação. Qual escola seria melhor, qual escola seria, né, a mais viável para que ela pudesse estudar, para que eu pudesse estar ali mais perto e tal. E sempre houve, né, o desencontro o desacordo nessa área, até hoje. E aí o que acontece? A criança, quando nos vê próximo e conversando sobre ela já assimila que vai sair fagulha. Ela já assimila que vai ter discussão. Ela já assimila que vai ter, né? Já vivi isso antes. Isso, já entendeu? sei que vai caminhar de novo. Já vai ter confusão, tal. Vamos aliviar um pouco a conversa. Ficou... Então, foi descendo, mas é isso aí mesmo. Assim, eu consigo ver o reflexo da separação aqui, nesse papo, entendeu? É verdade. É verdade, não tem como ser completamente light. É claro que existem outros pais que têm outra relação, mas na sua grande maioria é isso. É isso. A mãe quer de um jeito, o pai quer de outro, e a filha fica ali naquele Fica meio um tentando pouco se cruzado. dividir e já era. Mas me diz aí, todo mundo diz que ser pai de uma filha é massa, de uma menina. É isso mesmo? É demais. Ser pai de uma menina é muito massa. Quais são as grandes vantagens assim, de ser pai de Cara, uma menina? uma das primeiras coisas que eu fui moldado foi o meu comportamento em si e meu vocabulário, entendeu? Eu xingava tal, e eu falei quando eu soube que a mãe estava grávida, né? Se for menino, vou ensinar a ser pegador, vou ensinar a fazer acontecer tal. E aí não foi menino, foi menina. E aí eu tomei, né, aquele baque, falei, e agora, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir concretizar tudo aquilo que eu planejei, né, de ensinar a ser pegador, de ensinar a andar de moto, tal. E aí quando nasceu, meu mundo virou de cabeça para baixo de uma forma positiva. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu parei de fazer foi xingar. E passei a ver a mulher com outros olhos, né? Que a gente começa a ter um cuidado, a afetividade aumenta em relação à minha mãe também, que aumentou demais. Depois que eu comecei a cuidar da minha filha, eu comecei a trocar fralda ali e tal. E depois que ela começou a crescer e se grudou em mim como aquele bichinho. Um bichinho que gruda, né? Cara, que aperta. Ali foi o ponto que eu falei assim, Deus é bom demais, Deus é bom comigo. E hoje a gente tem um relacionamento bastante maduro, né? Como eu falei, hoje as crianças estão diante de estão expostas a um mar de informação. E ela estava conversando comigo com 7 anos, falou, pai, com 10 anos eu vou menstruar? Eu falei, meu Deus do céu! E como é isso? Eu fiquei assim, não, calma, vamos sentar, você tá com 7 anos ainda tal. Mas o que é isso, pai? O que é isso? Menstruação, que sangra tal. E aí a gente tem que... E essa comunicação, Rodrigo, com a menina? Rapaz, eu sou pai de um menino, né? Então a comunicação é mais... Mas e aí, como eu me lembro que eu inventei uma teoria. Isso tem 2 meses, foi. Eu inventei uma teoria, eu falei, vamos pensar assim, vamos imaginar que o útero, que é onde fica armazenado os bebês, ele é uma bolha, e quando essa bolha não se enche, ela estoura e aí sai o sangue. Aí eu ainda fiz assim, imagina essa bolha aqui, estoura, o sangue sai. É só isso. Ela, não, mas é porque eu não tenho um bebê, porque por isso que sai, tal. E eu, meu Deus do céu. E isso dá um norte, né? Que é justamente isso, a gente se reinventar, a gente tentar, né? Entrar no mundo de uma menina, de uma criança, e tentar mostrar o nosso mundo e o mundo a ela. A gente conversa bastante a respeito de profissão. Ela fala muito que quer ser médica, quer ser veterinária. Ela fala muito, né? Em
respeito de ajudar outros também. Eu me sinto até constrangido. Tem vezes que a gente sai e ela fala, pai, tem R$2 ali para dar para aquele homem que tá no chão e tal. As crianças fazem isso pra gente, né? Meu Deus. É uma humanidade Rapaz, gigantesca, né? E o amor em si, né? Demonstrar em atitudes, um olhar, um abraço que constrange. Eu não me arrependo hoje não de ter tido uma menina. Não me bloqueei em relação a isso. Eu queria menino, mas quando eu vi o presente que foi ter uma menina, de a gente aprender a pentear cabelo, de a gente deixar ser maquiado, deixar pintar a unha. Olha, não conte pra ninguém que eu tô brincando de boneca aqui com você não. Seu pai é lutador, seu pai é treinador, tal. Seu pai ensina lá na base comunitária das polícias. É meu pai, é. Então não conte a ninguém não, que eu tô brincando de boneca com você. Tá bom, pai, é segredo, é segredo. Nossa, segredo. E a gente precisa, né, Rodrigo, mergulhar no universo dos nossos filhos, de verdade. Verdade. E isso fecha com eles, né? Quando a gente Exatamente. mergulha, a gente sente que a gente está mais próximo. Eles estão sempre próximos, eu tenho esse sentimento com o meu filho. Ele está sempre próximo. A gente é que de vez em quando se afasta um pouco, mas quando a gente não se permite se afastar e se junta, ele já está ali. Exatamente. E aí a união é linda e maravilhosa, né? Isso Seja mesmo. menino, seja menina, é muito massa. Não, que massa, velho. É. Assim, eu ia te perguntar outra coisa que era mais ou menos o que você já disse. Que era assim, quando você criou consciência de ser um pai. Mas aí você já disse, né, que foi quando a sua filha estava amadurecendo, Sim. que começou, né, a vir tudo aquilo, você percebeu que, ó, eu preciso me enquadrar aqui agora, eu Exatamente. preciso começar a ser um pai que ela realmente merece. E isso mudou toda a sua relação com ela, Rodrigo? Mudou completamente, completamente. Primeiro eu fiz uma análise, né, da minha vida e vi que eu não estava sendo o pai que ela merecia ter. E aí foi quando eu tive um encontro com Deus, eu tive um referencial de pai e comecei a trilhar para estar mais perto dela. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade. E antes disso, eu não tive uma relação sadia com ele, né? Ele era alcoólatra. E as lembranças que eu tenho dele são lembranças, né? De alcoolismo, de agressão à minha mãe e tal. E quando eu fui pai, foi um mundo novo para mim. E eu fui vivendo aquela experiência, de fato, sem saber o que fazer. Mas quando eu tive um encontro com Deus, eu entendi como era ser um pai de fato e comecei a trilhar para que eu pudesse ser esse pai. Hoje, graças a Deus, as pessoas que me encontram falam, Rodrigo, eu tive com sua filha, cara, ela quando fala de você, os olhos dela brilham, fala que você é o melhor pai do mundo, fala isso, faz aquilo, tal. E hoje eu me sinto alegre por ter entendido isso e ter me permitido ser melhor para ela, o melhor que eu posso ser. E de contrapartida, né, foi um desafio, como eu falei, por não ter referencial, mas graças a Deus, hoje eu consigo entender como buscar ser um pai melhor, a gente sentar, né, se abaixar, fala aqui o que está acontecendo, ser mais paciente. Aí minha mãe costuma falar assim, agora você não aprendeu a dizer não para essa menina e tal, que a gente fica mais, meio... Não, mãe, tudo tem seu tempo. Como é que Sim, entendeu? É isso aí mesmo. É isso. Sim, que massa, cara. Não, que lindo demais. Eu vivo tudo isso assim também. Lá em casa, a Mandona é a mãe, eu sou o sim, a mãe é o não. Aí eu costumo dizer, rapaz, a gente só vai ter 7 anos uma vez. Um pouquinho. Mas assim, claro e óbvio, como você disse no início, tem a disciplina, a gente está preocupado sim em fazer tudo certinho e tal. Mas tem a hora que a rigidez de quem está perto da gente é maior do que precisa ser, né? É verdade. E a gente, graças a Deus, já tem uma referência bacana para poder deixar esticar mais um pouco. Exatamente. A gente sabe que dá para ir, daqui a pouco a gente traz de volta, enfim. Entende que é criança e a gente foi criado em um mundo muito mais duro do que a gente quer criar os nossos filhos, né? E a gente Exatamente. percebe hoje em dia. Então, como você disse, quando você tem uma referência, você não teve a do seu pai, mas você teve de Deus, que é um pai. Exatamente. Então, você consegue passar essa referência para sua filha. E isso é muito massa. E assim, eu queria dar muito esse recado, porque a primeira entrevistada nossa foi Cidinho e ele teve o pai como referência. Ele falou aqui e ele trouxe muito da experiência do pai dele. E aí a gente costuma dizer, né, que quando a gente não teve uma coisa, como é que a gente vai dar se a gente não recebeu? Então Deus está aqui para poder dar todo esse amor que você precisa.
E diante desse amor que você pode receber dele, você dá para o seu filho. Olha o exemplo aqui. Eu estou mentindo, Rodrigo? É isso, não é? Pura verdade. Não é? Busque quem pode te dar amor para você dar para o seu filho. Exatamente. E Deus é uma fonte inesgotável de amor, né? Sim. Me veio agora na memória uma história, né? Que fala sobre a ecovisão, a nossa visão diante dos fatos e acontecimentos. Que estava um senhor, né, com 2 filhos dentro de um vagão de trem e 2 homens inquietos pela atitude dos filhos que estavam, né, fazendo e acontecendo, subindo e descendo no vagão. E os 2 começaram a conversar, inquietos, falando: rapaz, esse homem não está vendo que as crianças estão fora de controle, não? Que estão subindo nos bancos e tal, se pendurando ali, não sei o quê. Aí um falou: não aguento, vou falar com ele. Aí nesse momento ele vai e se aproxima desse senhor e diz: Senhor, você não está vendo seus filhos sem limites ali não? Eles fazendo isso e você não se posicionando perante ao que eles estão fazendo, essa bagunça toda. Aí o Senhor fala assim: acabamos de sair do hospital, eles perderam a mãe, eu estou sem chão, não sei o que fazer, e eu acredito que eles também não. Aí naquele momento aquele homem teve compaixão e aí começou a acalentar o Senhor, né? E aí trouxe uma reflexão no meu coração. A atitude não mudou, a situação não mudou, os meninos não se aquietaram, mas mudou a forma de eles verem aquela situação. Então tudo depende como a gente vê, Do ponto de vista. o ponto de vista, como é que você vê aquilo. Ele teve compaixão porque ele mudou a visão dele diante daquela situação. Então é isso que hoje eu tento trabalhar diante dos conflitos que eu vivo, diante, né, da criação da minha filha. Eu tento mudar a visão e tentar uma forma mais eficaz e menos prejudicial para ela, claro, para que eu possa ser um pai presente, ser um pai exemplar, ser um pai, como eu falei, né, que ela merece ter. Que massa. Boa, obrigado, viu, por você ter vindo, que massa mesmo. E assim, e aí eu faço uma pergunta de praxe agora, que é para medir um pouco tudo isso que eu estou fazendo, né? Que assim, como é que você vê esse projeto de tentar levar para os pais uma boa mensagem, tentar levar para os pais que eles precisam ser melhores pais para seus filhos, para que os seus filhos sejam melhores amanhã? Como é que você vê o projeto de um cara assim remando nesse sentido? Eu vejo com o olho de quem vê um diamante, né, sendo lapidado. Eu acredito que é de suma importância a gente compartilhar conhecimentos. Hoje a gente fala muito, né, de sociedade diferente, mas a gente não fala de famílias diferentes, porque o reflexo da sociedade é o reflexo da família. O reflexo de uma igreja é o reflexo de uma casa que está com debilidade. Eu acredito que o conhecimento ele tem um poder transformador, sem dúvida, não tenho dúvida disso, a própria Bíblia diz, né, que a falta dele faz com que a gente padeça. Eu acredito que é importantíssimo projetos como esse, né, de compartilhar conhecimentos de vidas reais, não de assuntos fictícios, de pessoas comuns e incomuns até, para que outros possam ser alcançados e, consequentemente, não errem naqueles mesmos lugares onde a gente errou. Eles possam ter, né, como norte, como direção, uma palavra que possa girar uma chave, né, dentro deles, e eles possam entender: não tem como a gente agir diferente, tem como a gente colher resultados diferentes, porque uma das maiores tolices que hoje a gente tem é pessoas quererem resultados diferentes agindo da mesma forma. Que a gente possa investir em conhecimentos, permitir ensinar, se permitir escutar, e projetos como esse faz toda a diferença, né? Acredito que é muita importância. Tamo junto. Parabéns, meu irmão. Vamos nessa.